tarde, meus queridos amigos, eu do Jornal do Conhecimento. Hoje, dia 24 de junho, às 12h03, vou apresentar aqui para vocês o conceito de lógica na filosofia. A lógica é o processo onde eu consigo realizar pensamentos e inserções com base nas informações que eu recebi com coerência e validade. Então, é possível sim tirar ideias dessa afirmação. E o que seriam essas ideias? Essas ideias, elas são noções de consequências e causas dentro daquilo. O nome disso é interferência. E tem três tipos de interferência. Tem a indução, onde você, a senhorita, é induzida a pensar em uma causa para o efeito que te foi apresentado. Então, vamos dar um exemplo. Efeito. Fulano foi esfaqueado 16 vezes no peito. Por que fulano foi esfaqueado 16 vezes no peito? Essa é a coisa, essa é a indução. Você está sendo induzido a pensar o porquê daquilo ter acontecido. A próxima interferência, a próxima noção de consequência e causa é a dedução, onde você deduz um efeito para a causa que foi apresentada. Então, fulano caiu do telhado. Eu tenho quase certeza que caindo dessa altura se consegue quebrar alguma coisa. Então a gente tem a causa, fulano caiu do telhado. Tenho certeza. Qual vai ser o efeito disso? Será que ele quebrou uma perna, quebrou um braço? Morreu? A próxima interferência, noção de consequência e causa, é a intuição. A intuição, ela já vem completa. Ela é a compreensão total e imediata, com base na informação que te apresentaram, de efeito e causa. Então, você tem tanto efeito quanto a causa ali, vai de uma para outra e é isso. Espero que você tenha entendido. É isso que eu entendi do que eu estudei aqui sobre lógica. E é isso, tenha um bom dia. Bem-vindo ao Jornal do Conhecimento. Bem-vindos à segunda parte do podcast. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona a metafísica na filosofia, ok? A metafísica busca compreender os princípios da realidade que fogem da ciência convencional. O que é a ciência convencional que eu estou falando? É a biologia, a física, a química, as ciências mais antigas, sabe, que estudam as coisas. E a metafísica busca entender a essência dos princípios que fogem da ciência convencional e os princípios desses princípios. Não sei se você entendeu, mas eu entendi. E algumas das perguntas, algumas das questões que são levantadas na metafísica são o ser, o saber, a identidade, o tempo, o espaço e o espírito. É o que eu digo, por exemplo, quando tem alguém pensando sobre isso, a gente passa horas conversando, o exemplo do Oliveira. Quando isso acontece, a gente diz que a pessoa está filosofando. Por isso, agora eu entendo por quê. A pessoa está realmente filosofando. É metafísica. E essas questões do ser, o saber, a identidade, o tempo, o espaço e o espírito são diretamente relacionadas com a habilidade humana nesses pontos. Então, o ser humano, o saber humano, a identidade da pessoa, o tempo em que a pessoa vive, o espaço, o espírito. A metafísica, não sei se é a tradução literal, mas basicamente traduz para além do físico. Ela trata de aspectos imateriais e abstratos da realidade. Aí chegamos na epistemologia, que é o ponto principal. Então, a epistemologia, ela se pergunta sobre a capacidade humana de conhecer as coisas que a gente conhece, como a gente conhece. É o pensamento que leva ao pensamento de como que eu sei disso, de como eu conheço o que eu conheço. A epistemologia se divide em duas partes, e ambas as duas são defendidas por filósofos antigos, tipo Sócrates era racionalista e Platão era empirista. Então, o empirismo, que é uma das partes, é o conhecimento prático e sensorial, é aquele que se alcança por meio dos sentidos ou da prática. É bem mais físico mesmo, tipo andar de bicicleta.
E a outra parte é o racionalismo, é o conhecimento somente racional, aquele que se alcança através da reflexão. Aquele tipo de conhecimento que você aprende depois de se ferrar e daí você raciocina sobre, daí você aprende, tipo isso.